Olá, meu nome é Ana Tereza, eu sou aluna do curso de Biologia do Instituto Federal de Planaltina. E hoje na minha aula prática eu vou realizar 3 experimentos para que a gente consiga relacionar conceitos químicos com a biologia. Vamos analisar o grau de saturação das soluções que iremos formar agora. Para isso, vou usar diferentes quantidades de soluto, que é o sal, em 100 ml de água, que é o nosso solvente. No pote A, acrescentei 20 gramas de sal e no B, acrescentei 36 gramas e misturei as soluções previamente. Nota-se que a solução A ficou insaturada, enquanto a solução B é saturada. Cheguei a essa conclusão porque observei que a solução A não tem corpos de fundo. Já a solução B alcançou o grau de saturação e precipitou corpos no fundo. Isso significa que o soluto alcançou sua capacidade máxima de dissolver-se no solvente e o excedente precipitou. Inclusive, podemos achar o coeficiente de solubilidade calculando a diferença entre os 36 gramas menos a quantia que precipitou. Agora vamos comparar as soluções C e D para entender o que é uma solução supersaturada. Usamos a mesma quantidade de solvente e soluto nas duas soluções. Foi 42 gramas de sal em 100 ml de água. Porém, a água do C está na temperatura ambiente, 20 graus Celsius, e a do D foi aquecida a 80 graus Celsius. O que observei? Que no pote D temos menos corpos de fundo, que indica que a água dissolveu mais soluto. Portanto, aumentou seu coeficiente de solubilidade quando mantido àquela temperatura. Ou seja, a solução D é supersaturada, enquanto a solução C é saturada, com maior precipitação de corpos no fundo. Inclusive, uma hipótese que pensei que serviria para ressaltar a importância das soluções supersaturadas para a biologia é a aplicação das vacinas, que podem necessitar de uma condição especial para conseguir dissolver determinadas quantidades de soluto, que no caso das vacinas são os vírus, né? Essa condição especial pode ser o resfriamento da vacina, como no caso de uma das vacinas contra o coronavírus, que precisa ser mantida a menos 80 graus. Agora que temos em mente as características que tornam uma solução saturada, insaturada ou supersaturada, vamos simular como uma célula vegetal reagiria quando imersa nessas soluções. Primeiro, a gente vai cortar o chuchu em 4 pedaços proporcionais e colocá-los na solução A, B e D. A solução C, que anteriormente estava representando uma solução concentrada, vai ser descartada e a gente vai preenchê-la novamente com 100 ml de água normal, a temperatura normal. E agora eu vou colocar o chuchu. Esses pedaços que vocês estão vendo na frente das soluções são pedaços de chuchus proporcionais ao que a gente colocou agora dentro das soluções, que já ficaram de molho por 8 horas. Então, o que podemos analisar observando esses chuchus? Que o chuchu que ficou imerso nas soluções A, B e D ficaram mais flexíveis, mais moles. Enquanto o C ficou
mais durinho, mais intacto, né? Esse resultado nos ajuda a entender a osmose, que é o movimento do solvente, que é a água, através da membrana semipermeável com o meio. A, B e D, o chuchu ficou no meio hipertônico, pois perdeu água para o meio. E como ficou mais flexível, porque a água saiu do meio menos concentrado, que é o chuchu, para o meio mais concentrado, que é a água com acréscimo do sal. Já o chuchu que ficou na solução aquosa, simulamos o meio hipotônico. Portanto, células vegetais incham até encontrar o seu ponto de equilíbrio osmótico. Isso acontece muito na preparação dos alimentos no nosso dia a dia, como deixar os grãos de molho. Então, a gente está simulando o que acontece quando colocamos uma célula vegetais em soluções de diferentes saturações. E notamos que a alteração da pressão osmótica foi influenciado pela quantidade de soluto não volátil presente em cada uma das soluções. Na última experiência, vamos apenas observar o que acontece quando colocamos sal no chuchu sem usar o solvente. Podemos observar que a osmose ocorre mais rapidamente. Aqui eu deixei o chuchu com sal por mais ou menos uns 30 minutos e vemos que o chuchu perdeu água para o sal. A gente observa isso nessa quantidade de água que a gente vê no recipiente, que é como se o chuchu tivesse soado, né, essa quantidade de água para o meio externo. Então, a pressão osmótica se deu levando o solvente interno do chuchu para o meio externo. Isso foi ocasionado pela adição do soluto em estado concentrado. Para entender isso mais no dia a dia, uma aplicação prática, a gente pode ver a aplicação dos agrotóxicos. Pois supondo que o sal é um tipo de agrotóxico, se aplicarmos ele direto na folha, em seu estado puro, ressecaria a planta, como aconteceu com o chuchu agora, ele perderia a água rapidamente. Mas quando utilizamos dissolvido em um solvente, podemos encontrar aplicações menos danosas às plantas e mais eficientes, como aconteceu com o chuchu da experiência 2, que ele não ficou tão desidratado assim, ficou mais mole, mas ainda manteve sua consistência. Então é isso. Muito obrigada.